Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então pessoal, na aula de geografia dessa semana, o que a gente vai fazer aqui, tá? Na primeira parte da aula, eu vou corrigir aí o que vocês fizeram aí de atividade na semana passada, tá? Então, a primeira coisa é pegar o caderno aí onde vocês fizeram a atividade e ir corrigindo aí, tá? Se tiver coisa escrita, por exemplo, que você errou, você tem que apagar e escrever de novo, dá uma pausada no vídeo, corrige no seu caderno e tal, porque quando eu retornar às aulas eu vou avaliar estes cadernos, tá? Na segunda parte da aula, galera, depois de eu fazer a correção e tal na primeira, eu vou explicar o conteúdo novo, tá? E o que eu alerto vocês? Tem que prestar muita atenção, tá? É um conteúdo assim muito importante. Isso aí vocês vão precisar desse conteúdo assim para a vida inteira, né? Então, para diversas áreas do conhecimento aí, saúde, economia, então envolve muita coisa. No livro, no final vocês vão ter uma atividade para fazer, vocês vão ver ali que são poucas páginas do livro, né? Que é esse conteúdo. Mas é um conteúdo gigantesco, vocês vão ver aqui pelo vídeo, tá? Então são duas partes. A primeira, correção, e a segunda aí, o conteúdo novo, que é a demografia, que não é tão simples, né? Que tem muita matemática envolvida, ok? Então vamos lá. Então a primeira parte, a correção da atividade da semana passada. Então, pessoal, a primeira questão era: faça uma tabela mostrando os 4 pontos extremos do Brasil, tá? O que é ponto extremo, né? Quer dizer, o ponto mais ao norte do Brasil, que é a nascente do rio Ailã, lá na divisa com a Venezuela, ó. Então, um lado aqui é Brasil, outro lado é Venezuela, a nascente do rio mais ou menos por aqui, né? Então, isso é o ponto mais ao norte aí do Brasil. No sul, galera, é o Chuí, né, que é a última praia lá também do Brasil, o Arroio, esse riozinho aqui que deságua no Oceano Atlântico. De um lado é o Brasil, de outro é o Uruguai, é o ponto aqui mais ao sul do Brasil, tá? No leste, galera, ou seja, o primeiro lugar que o Sol ilumina o Brasil, né, é a Ponta dos Seixas, que fica lá no estado da Paraíba, tá? E o ponto mais oeste, quer dizer, o último lugar aí ao Sol iluminar o Brasil, né? Fica na divisa lá com o Peru, no rio Moa, ok? Então, de um lado aqui é o Peru, né? E do outro é o rio Moa. Então, esses eram os 4 pontos extremos. Qual que é a relação de latitude com o clima, né? Então, eu já falei muitas vezes aí na sala de aula, né, galera? Então, um dos fatores aí que mais influenciam no clima, além da proximidade do mar, aí, a maritimidade e a altitude, é a latitude, né? Então, quanto menor a latitude, ou seja, a latitude zero é aqui a linha do Equador, quanto menor a latitude, maior é a temperatura, né? Então, a região da linha do Equador aqui é a região mais quente do planeta. Conforme a latitude aumenta para o norte ou para o sul, então conforme ela aumenta para o norte ou para o sul, né, a temperatura vai caindo, ok, galera? Então poderia pôr na prova um ponto aqui e um ponto aqui, né? E perguntar, por exemplo, qual é o mais quente, que é esse, qual é o mais frio, né? Eu poderia simplesmente colocar a latitude, ó, tem uma latitude, um ponto A de 10 graus e o ponto B de 45 graus. Qual provavelmente é o mais quente, né? O que tem a menor latitude aí, o que tem 10 graus, ok? Então aqui, né, só para esclarecer, isso aqui é o dia do solstício de inverno, né, que a gente fala aqui no hemisfério sul, ó. Então aqui é a linha do Equador, isso aqui é o dia 21 de junho, às vezes ocorre no dia 22, mais ou menos nessa época do ano, tá? E pega, ó, olha como a noite aqui no hemisfério sul é grande e o dia é menor, né? Então, no solstício, nós temos aqui no hemisfério sul, em junho, a maior noite com o menor dia. Já no hemisfério norte é o contrário, né? A gente tem o maior dia com a menor noite, né? Por isso que no inverno escurece aí mais tarde, né? Já no mês de dezembro ocorre o contrário, né? Então aqui a gente tem o hemisfério sul, ó, muito mais iluminado, é o verão aqui, o inverno, as noites são menores no hemisfério sul e são maiores no hemisfério norte, ok? Ocorre geralmente 21 de dezembro, que é o solstício aí que marca dos povos antigos o Natal, né?
O que é uma bacia hidrográfica, em qual bacia o estado de São Paulo está? Então, é a área que compreende um rio principal e nós estamos aqui na bacia do Rio da Prata, tá? Então, tem microbacias ou subbacias, né? Mas toda a água aqui, por exemplo, do Tietê, uma hora ou outra vai parar lá no rio, no Oceano Atlântico via Rio da Prata, ok? Então, a bacia hidrográfica aqui, na verdade a gente tem duas, ó. Aqui é uma bacia hidrográfica, toda a água que chove nessa região aqui, ó, vai escoar para o rio principal que dá nome à bacia, né? Então, aqui outra bacia hidrográfica, ó, tá? Essa região, galera, mais alta é um divisor de águas. Ou seja, o que cai aqui, ó, vai escoar para essa bacia, o que cai desse lado do divisor de água cai aqui para outra bacia hidrográfica, tá? Então, o divisor de águas sempre é uma região mais alta ali entre duas bacias, ok? O que são países mega diversos? Também a gente já tinha falado na sala de aula, né? São aqueles países que têm uma grande biodiversidade. E o que esses países aí eles têm em comum? Eles são países que estão na zona tropical do mundo, né? Ou seja, muito calor, muita umidade e também o tamanho aí tal do país vai influenciar, porque maior mais espécies terá, né? Por exemplo, o maior país do mundo, a Rússia, tá na zona temperada até polar do planeta, ela tem pouca de biodiversidade, então ela não é classificada como um país mega diverso, tá? A D, fazer um desenho aí representando o Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. Então, pessoal, essa linha vertical aqui, ó, é o Tratado de Tordesilhas. O que está em verde aqui pertencia a Portugal e aqui a Espanha, né? Então, por isso que a boa parte aqui da América fala espanhol, né? E a América Portuguesa, que é o Brasil. Então, o Brasil começa com um tratado aí antes do descobrimento, em 1492, né? E essa é a primeira mapa, vamos dizer assim, do Brasil. No livro de geografia, galera, a gente tem uma visão ainda antiga que essa divisão aqui de capitanias, ó. Já no livro de história a gente vê uma capitania diferente, né? Que é uma visão de historiador nova, tal, que ele foi pesquisar as fontes lá da época e chegou à conclusão que na verdade o norte aqui do Brasil era assim, não nesse sentido, né? Por que o IBGE divide o Brasil em 5 regiões? Para a gente estudar melhor, né, pessoal? Então, por exemplo, ver qual é a região mais pobre, qual precisa receber mais investimento, qual a especificidade, problema em cada região, onde tem que investir mais em educação, em saúde. Então, divide para classificar melhor, tá? Para estudar melhor. Qual o movimento que influencia no fuso horário, né, pessoal? É o movimento de rotação, né? Então aqui, ó, a gente tem o Brasil, ó, entrou no lado, né, da sombra, da escuridão ali à noite, né? Já o Japão está vindo para o lado do dia, né? Ver. Então, ó, qual que é a ideia, né? Não dá para ter o planeta inteiro no mesmo horário, né? Então, por exemplo, aqui na África, o sol está nascendo, ó, vou pôr o Brasil aqui de novo. Tá? Então, ó, novamente aqui, o Brasil, ó. Então, a hora que o Brasil está entrando na sombra, né? Aqui a ponta do Seixas que eu mostrei, lá no Rio Moa ainda é de dia. Então não dá para ter o mesmo horário. Por isso que cada 15 graus aí de longitude a gente criou, né? Uma hora diferente, ok? O que é o meio-dia solar? É o momento que o Sol, pessoal, está mais no alto, na abóboda, que a gente chama, né? No céu. No verão, aqui no Brasil, é o meio-dia, né? Quando você vê ali a sua sombra no solstício, aqui na latitude que a gente está, né? Exatamente ali sobre você. Você quase não enxerga essa sombra, né? Isso é o meio-dia solar, quando tá pino, que a gente fala, né? O que acontece com os países, aí, o fuso horário, tá, em relação a Greenwich, né? O que está a leste aumenta o horário, né? O que está a oeste de Greenwich, que é o caso do Brasil, vai diminuindo aí o horário em relação a Londres, lá na Inglaterra, tá? O que é GMT? GMT, galera, é o horário aí em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o horário aqui de São Paulo e de Brasília é o GMT ou GTM, em inglês às vezes aparece, né? -3, tá? Então, quer dizer, Londres agora são 3 horas a mais do que aqui
em São Paulo, ok? Por exemplo, um que está a -4. Então ele está 1 hora atrasado em relação aqui a São Paulo, ok? O que é o meridiano de mudança de data? Ele é oposto a Greenwich, que fica lá próximo do Pacífico, ali do Japão e tal, né? E que ele muda a data. Então, de um lado ali, por exemplo, é dia 23 e o outro já é o dia 24, né? O primeiro lugar ali que começa a contar um novo dia, ok? Ó, vou dar uma parada aqui, vou dividir o vídeo em dois para... Acho que é melhor, tá? Porque senão ele vai ficar muito extenso.